Capítulo 45 do primeiro livro da Bíblia. Capítulo 45, vamos com gentileza ler a palavra de Deus. Acompanhe esta leitura, ela é tão interessante. Se não pregar nada, você nessa leitura já é abençoado. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios a ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. E ele fez uma pergunta extraordinária: vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhes puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele, que era uma autoridade maior no Egito. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Que paulada, né, irmãos? Que coisa tremenda. Versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhes: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estará perto de mim tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreça tu, a sua casa e tudo que tem. Eis que vedes por vós mesmos, e meus irmãos, eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que eu sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer o meu pai para aqui. E aqui você tem algo extraordinário. Para quem gosta de ler, este assunto é extraordinário. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, abraçando com ele, e chorou também Benjamim. Quem era Benjamim? Benjamim era o irmão de José, que quando nasceu a mãe morreu. Então eles eram 2, ele era irmão de José. Então eles tinham uma afinidade, essa coisa de ligação. Então por isso você vê que, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, abraçado com ele, e chorou também Benjamim. Verso 15, agora você veja a distinção. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele
isso será assunto para depois. Se você não continuar lendo, vai ser uma bênção tremenda. Oremos. Nosso Deus e Pai, é maravilhoso a gente ver a Tua palavra. Isto aqui parece, ó Pai, que eu estou vendo o cenário aqui acontecendo isso. José abraçando seus irmãos depois de 20 e tantos anos longe, dado como morto. Senhor, isso é fantástico. A Tua palavra se renova a cada manhã, como diz a própria palavra. Por isso, Pai, que esta palavra seja para nós nesta manhã um alimento e também reconhecimento da grandeza do Senhor em fazer tantas coisas as quais tem nos protegido. E isto nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A aliança de Deus é um pacto de Deus, é um pacto de amor de Deus para com o seu povo. Como Deus iria governar o seu povo se ele não tivesse um pacto ou aliança, um contrato? E Deus vou dizer uma frase, Deus é muito exigente, tanto no ele cumprir as suas promessas, como também, ouça bem, exigir e esperar que cada pessoa aliançada com ele tenha também a mesma responsabilidade e o mesmo compromisso. Entendeu? É impossível um Deus desse que se doa. Isso, deixa só um irmão aí na porta, vamos ouvir um pouco. Quero que você ouça bem esta manhã a palavra de Deus. Deus espera de mim e de você a mesma atenção que Ele dá. Porque se Ele cumpre as suas promessas, por que nós não temos que cumprir também as nossas promessas como Ele? E promessa não é aquela promessa vulgar, não. É de andar com Ele, honrar e respeitar. Quando lemos sobre a vida de toda a família de Abraão, em cada capítulo nós vamos vendo que a grandeza de Deus e como Ele é revelado. Exemplo, José, com a sua atitude, está dizendo assim: este é o mesmo amor que o Senhor tem conosco. Por quê? Porque ele aqui revela o seu grande amor para com a sua casa, para com os seus pais, para com os seus irmãos. Isso é muito importante. E eu disse no início, você não vai achar no coração de José resquício de ódio, de pé atrás, de maldade. Você não vai conseguir olhar nele, porque ele não deixou que estas coisas se alojassem no seu coração. Ele não permitiu, mesmo seus irmãos tendo vendido, tendo feito maldade com ele, mentiram para o pai, dizendo que uma fera matou, levou roupa suja de sangue, mentirosos lá com o pai. Isto tudo ele soube, mas ele não permitiu que o rancor viesse ao seu coração. Ouça bem isso nessa manhã, servos de Deus. Não deixe que ódio, rancor se aloje na sua vida, porque isto é um câncer que vai matando as pessoas aos poucos, tira a alegria, tira o prazer, tira o contentamento. Vamos pensar nisso esta manhã. Repita comigo: o amor aceita aqueles que falharam contra nós. Esta é paridade, né, irmão? Espírito Santo, tem gente que falou e nem pensou no que está acontecendo.
O amor aceita aqueles que falharam contra nós. Que coisa fantástica isto. É a história de José. Ela relata a natureza perdoadora de Deus. E isto é extraordinário. E sabemos que é assim que Deus faz. Ninguém está aqui nesta manhã salvo por seus próprios merecimentos. Você está salvo, redimido, por causa do amor de Deus, que te aceitou como você era. E não venha me dizer que aqui tem alguém, eu era bonzinho. Não existe. Ele nos aceitou como nós éramos, pessoas problemáticas, pecadoras. E Ele fez questão de derramar o seu amor e nos trouxe para Ele e dizendo: mesmo vocês sendo assim, eu vou amar. Porque eu sei da incapacidade de vocês até de reconhecer esta vida que vocês viveram. Com este fato e outros, nós vemos que a aliança que Deus fez com Abraão, ela vai se cumprindo. Deus disse: sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Porque isto é, por quê? Porque o Senhor está preparando a formação do seu povo que iria lá para o Egito. O Senhor está dizendo assim, os assuntos vão dizer assim, José diz: manda meu pai, meus irmãos, trazerem todos os seus familiares, mandem vir para aqui, porque se eles permanecerem lá, eles vão morrer de fome. Se você permanecer lá no mundo, você será condenado. É o que está dizendo o texto ao contrário. Se você não se render a Deus, você vai sofrer as consequências do seu distanciamento de Deus. José está dizendo: fala com o papai, traga toda a turma. E a Bíblia diz que entrou lá no Egito um grupo de 70 pessoas da família de Abraão, seus filhos e todos os parentes, e levaram também os seus bens. E José disse para ele: eu vou sustentá-los aqui. Por que José falou isto? Porque ele era a autoridade máxima no Egito. Faraó disse que José seria maior. Tudo que ele fizesse estava feito. Então José disse: pode trazer, traga todo mundo para aqui, vamos cuidar de vocês. Por quê? Porque Deus queria formar o seu povo ali no Egito, para depois voltarem para a sua terra, mas voltarem arregimentados, voltarem com formação. Porque o problema, irmão, é a formação. E assim aconteceu. E aí nós vamos ver mais tarde, quando Moisés é levantado, o nascimento de Moisés também é extraordinário, como aconteceu. O outro homem fantástico é Moisés. Mas antes, essa geração estava dentro do Egito, e ali eles cresceram de uma maneira extraordinária para poder sair dali. E mais tarde vai sair, tem a história, vamos falar. Não tenha pressa. Eu espero que você viva mais uns anos ainda para assistir. A grandeza de José. Nós vemos que mesmo tendo sofrido, sendo tirado do seu pai. Já imaginou, irmão? A Bíblia diz que José era o filho o qual o papai abraçava, ele gostava de José. E os seus irmãos tiraram do pai esta convivência. E o pior de tirar a convivência do pai com José, ainda falaram que ele tinha morrido. A pergunta que eu faço a você: como fica o coração de uma pessoa
no caso José, que teve essa agressão tão forte na sua vida, e não causado por estranhos, causado pelos próprios irmãos. Pense nisto, como você iria reagir? Não cochila não, minha filha, eu estou de olho em você, hein? Como você iria reagir se fizesse isso com você? Comigo vai ver, vou matar na unha, né assim? Parou para pensar? Como José reagiu? O homem de Deus não tem uma reação mundana. A reação do homem lá fora é pagar com a mesma moeda. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus não tem. O sentimento é outro. Porque quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, a primeira coisa que Ele faz é trocar o nosso coração, trocar o nosso interior, é tratar do nosso íntimo, para que Ele possa, Deus, ser glorificado no nosso caminhar, no nosso andar. Tirado dos seus pais, sofrido uma prisão, ficou lá numa masmorra, lá na prisão, por uma coisa que ele não tinha feito, você sabe a história. Foi preso, ficou ali maltratado, mas eu gosto de José, porque José, até na prisão, ele era um homem de Deus. Ele não levou para dentro da prisão revolta. Ele não levou, porque o homem de Deus e a mulher de Deus, irmão, não tem dentro de si espaço para revolta. Não ouvi nenhum amém. Que assim seja. Seus irmãos, mentindo para o pai, dizendo que José tinha morrido, tudo isso não tirou, preste atenção, do coração de José a sua bondade. Mesmo José sendo poderoso, mesmo José com todo o poderio, ele, quando recebeu seus irmãos, ele fez o que qualquer homem e mulher de Deus faz. Ele abraça e perdoa. Certa ocasião eu fui bastante acusado não é a palavra assim, mas algumas pessoas falaram comigo: por que você não toma uma atitude, não reage? Porque eu sofri algumas coisas bastante desgastantes, alguma coisa assim, eu diria até mesquinha, porque para mim não passa de mesquinhez. Alguém diz: mas você tem que tomar. Eu digo: rapaz, não tente mudar o meu coração, que você não vai, porque eu sei que quem faz uma coisa dessa é um infeliz, é um miserável, que vai sofrer as consequências da sua maldade, da sua deslealdade, da sua perversidade. Mas eu não vou reagir, porque quem cuida da minha vida é Ele. E eu falo isso com tristeza, porque depois eu já abracei muitos que voltaram chorando, constrangido, e eu os trato igual filho, porque eu sou todo pai. Por mais rebelde que seja um filho, você abraça quando ele volta. Você não vai rejeitar. Este é o coração que Deus espera de mim e de você. Não ter reação. Não que você não tenha força para fazer, mas acontece, irmãos, a transformação que Deus faz na vida de um homem é muito grande.
José revela o grande amor do Senhor pelos perdidos e busca para perdoar e salvar. Esse amor de Deus. Por isso o Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todo. Quem é todo? É toda a criatura. E todos aqueles que vierem a Ele, diz Ele, eu não lançarei fora. Todos que vêm a mim, eu não lanço fora. Eu fiquei com pena de ver um homem de Deus sentado, sendo um pouco achacoalhado. Eu fiquei com pena. E eu oro para que Deus ajude a não sofrer essas coisas, porque isso é muito desgastante. É preciso que a gente tenha esse coração de sentimento. Nunca use esta palavra bem feito. Nunca use isto. Não faça isso nunca. Não deixe o seu coração se embrutecer. Não deixe o seu coração se amargurar. Faça isso. O amor de José não ficou só em palavras, mas em atitudes. E José mostra todo o projeto do Senhor. Que coisa fantástica. Coisa fantástica. José disse: olha, tudo isso que aconteceu era um propósito de Deus. Seus irmãos não sentiam isso, mas ele sabia que Deus estava fazendo isto para preservar toda a geração que estava sendo preparada lá. O amor de José não ficou só em palavras, mas em atitudes. E ele mostra então todo o projeto de Deus. Segundo aspecto, José era fiel à sua visão sobre Deus. Ele via seus irmãos fazendo algo errado e ele vinha ao pai. Você conhece a história lá no princípio. Por que que seus irmãos fizeram isso com eles? Porque José ia para o campo e seus irmãos estavam apacentando ovelhas e eles faziam coisas erradas. E ele chegava para o pai e falava: papai, seus filhos estão fazendo coisas erradas. Aí ele teve um sonho. Sonhou, eu já disse isso, que o feixe dele ficava em pé, os outros encostavam. José estava sendo revelado por Deus o que seria o futuro dele com os seus irmãos e até com seu pai. O que fica gravado hoje no nosso coração, irmãos, é que nada deve nos motivar a sair da presença de Deus. Mesmo que você sofra algumas coisas, você não abra mão da sua vida, sua fidelidade a Deus. Não abra espaço para nada na sua vida. Verso de número 14, mais uma vez, damos uma olhada nisso aí, irmãos. Lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, ele chorou. Ele chorou. Ele abraçou seu irmão e deve ter dito lá dentro: ah, meu irmão, quanto tempo eu perdi de andar com você, de desfrutar da sua companhia, me tiraram você de mim, mas eu continuo sendo seu irmão, e eu vou te ajudar, eu vou te proteger aqui, e a você e os seus irmãos também. Ao abraçar Benjamim, veio na mente de José a sua mamãe Raquel.
E ao ter o filho, a parteira disse: o menino vai nascer e você não vai ver, porque ela morreu na hora do parto. Então era uma criança, irmão de José, e ele tinha esse amor pelo seu irmão que foi roubado. Ouça, ainda assim, ele não abriu espaço no coração para ficar com raiva, com rancor dos seus próprios irmãos. E a hora que teve a oportunidade, ele abraçou, beijou e disse para eles: tudo que vocês fizeram estava no propósito de Deus. E os seus irmãos ficaram com muito medo dele e disseram: é o caso agora dele pegar, nos prender, nos machucar, porque nós merecemos. Mas José não fez. Este é o amor de Deus que você não entende, nem eu. Como é que Ele te ama, sendo você como você é? E no verso 15, José então beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles. Seus irmãos falaram com ele. E aqui você vai descobrir mais tarde, não leia hoje não, senão você depois não vai me ouvir mais. Faraó então diz: chama toda a sua família, rapaz, homem como você é especial. Chama toda a família. E aqui no capítulo 46, diz a palavra: Jacó e toda a sua família partiu para o Egito, e lá teve um encontro especial. Jacó encontra o seu amado. Diga para o irmão que está ao seu lado: isso é assunto para a semana que vem. Vale a pena ver de novo? Não é no caso, né? Que o Espírito Santo, ouça o que eu vou te dizer, me ouça, que o Espírito Santo enche o seu coração deste amor de Deus, que é o único amor o qual a gente pode se ancorar. Que Ele enche o seu coração deste amor, para que você possa, ter um trânsito dentro deste mundo de maneira livre, nas mãos do Senhor. Amém. Oremos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por esses assuntos tão lindos que enriquecem o nosso coração, a nossa alma. Não é nem o falar muito, mas é ver o que o Senhor fez e ainda está fazendo, e vai fazer pelo nosso país, porque a mão do Senhor vai controlar toda essa situação, e nós cremos dessa maneira, Pai. E nós não vamos ficar agitados, porque aguardaremos no Senhor aquilo que o Senhor tem para o nosso país também, em nome de Jesus. Amém.